3, 2, 1, gravando. Vou falar sobre o David, hein? Tá subindo no telhado. Será que o São Paulo vai conseguir a contratação por empréstimo com o Internacional? Nesse momento tá complicado. E o São Paulo, será que tem plano B em relação ao David? Será que vai ao mercado? Quero trazer todos esses detalhes e falar qual é a relação da vinda do David em relação à saída do Patrick, que foi pro Atlético Mineiro. Vou explicar tudinho para vocês. E vou falar também de um moleque que tá muito valorizado, que é o Vitor Roque do Atlético Paranaense. Ó, tem Chelsea, tem Barcelona, tem PSG, todo mundo tá sondando, mas será que o Atlético vai vender nessa janela ou ainda nessa temporada? Vou explicar tudo o que pensa o Atlético Paranaense dessa joia que vai completar 18 anos em fevereiro. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos. Todos os dias tem vídeo falando muito de mercado aqui com vocês, lives e muita informação aqui no canal, beleza? Esse vídeo é totalmente dedicado a um gênio do futebol brasileiro que nos deixou neste último domingo. Roberto Dinamite, um jogador assim fantástico, o maior jogador da história do Vasco, artilheiro no Maracanã, artilheiro em Campeonato Brasileiro, artilheiro em Campeonato Carioca, artilheiro no confronto contra o Flamengo, jogador de seleção brasileira, um ícone, foi presidente do Vasco, ou seja, um ídolo que nos deixou neste domingo. Então, esse vídeo é uma homenagem a você, Roberto Dinamite. Muito obrigado por tudo que você prestou ao futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro ele tem esse patamar de 5 vezes campeão do mundo, muito tem a ver com o que você deixou de legado para todo mundo que gosta do futebol brasileiro. Um abraço e, claro, meus sentimentos a todos os vascaínos e também a família do Roberto Dinamite. Vamos falar de mercado então? O bicho tá pegando, né? Tá quente, janeiro tá aí, né? Essa abertura de janela aí que já tá acontecendo. Daqui a pouquinho começam os estaduais e os elencos já estão cada vez mais formatados para esse início de temporada. E o São Paulo busca ainda mais um reforço, que é o David. Só que tá difícil, tá subindo no telhado. Pode ser que não aconteça essa negociação entre São Paulo e Internacional pelo David, porque o Internacional quer uma compensação financeira pelo empréstimo, além, claro, de colocar um valor fixado ali de compra ao final do empréstimo. O São Paulo se propõe a pagar os salários, né, que são altos, inclusive os salários que o David recebe no Internacional, mas não quer pagar compensação financeira, entendendo que o Internacional tá viajando nessa história, porque pode ser uma vitrine pro David, né? O São Paulo jogando tantas competições, Paulista, vai focar muito no Paulista, vai ter a Sul-Americana, vai ter a Copa do Brasil e depois o início do Campeonato Brasileiro. Mas um São Paulo que vai ter vitrine, né? Os jogadores vão rodar bastante nesse calendário cheio. Ou seja, o David vai jogar. A partir do momento que o Rogério Ceni, que é quem quer a contratação do David, vai colocar para jogar, vai girar. Ou seja, o Internacional teria no São Paulo uma vitrine para um jogador que é um ativo do Inter, né? Essa questão pegando muito, né, do empréstimo, de pagar por um empréstimo, é o que faz o São Paulo achar que hoje o negócio não deve acontecer. Mas essa semana deverá haver uma última conversa, uma conversa com o Internacional definitiva para sim ou para não, para ver se o David vem. Hoje, nesse momento, né, que a gente está aqui exibindo o vídeo, tá muito difícil acreditar que o David venha mesmo. Eu diria para vocês assim que há um pessimismo dentro da diretoria do São Paulo em relação à vinda do David. Vamos aguardar. Aí eu te digo, eu perguntei para uma fonte, com a saída do Patrick para o Atlético Mineiro, o São Paulo teria alguém para substituir o Patrick? Vai ao mercado? E a resposta foi, a vinda do David seria até uma substituição ao Patrick, porque é um jogador que, o David é um jogador que atua pelo lado do campo, atua um pouco mais centralizado. O São Paulo já estava planejando trazer o David mesmo com a indefinição do Patrick. Saindo o Patrick, um jogador experiente, um jogador que tem um alto salário, o São Paulo entende que a vinda do David também seria casada para você ter ali uma substituição, ou você cumprir ali uma ausência no caso da do Patrick. O São Paulo ainda internamente não decidiu se de repente
repente não der certo como se desenha a não vinda do David, se vai ao mercado. Vou falar de tendência. Tendência é que vá ao mercado, né, no caso, é que venha alguém para essa posição, mas ainda vai ter que conversar com comissão técnica, a diretoria se reunir para ver onde atacar. A janela ainda está aberta, ainda existem possibilidades, mas as possibilidades são escassas. O São Paulo espera, com essa contratação ou não do David, fechar o elenco, um elenco que tem aí o Mendes chegando junto com o Alan Franco, são as últimas duas contratações do São Paulo para essa temporada. São Paulo que está fazendo uma janela que internamente é uma janela vista pela direção como uma excelente janela, talvez uma das melhores dos últimos tempos, ou pelo menos dessa gestão agora com o presidente Casares, o Belmonte e também o Rui Costa, que são os dirigentes ali, os diretores de futebol. Deixa seus comentários aqui se vocês acham se de fato essa é uma janela boa do São Paulo. E antes de falar de alguém que está valorizado, eu quero falar de alguém que sempre te valoriza, que é a Centauro. Centauro te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos com o cupom HERNAN10. Tem o QR Code aqui, tem o link na descrição. Aproveita. Janeirão tem sempre uma promoção, né? Pós-fim de ano, aquela coisa toda. As lojas sempre estão dando uma promoçãozinha, um descontinho, e com a Centauro não é diferente. Então aproveita, usa o nosso cupom e manda ver, porque a Centauro é show de bola. Olha, o Vitor Roque do Atlético Paranaense, jogador de 17 anos. Quem já ligou para sondar? Quem já ligou? Quem foi atrás para buscar informações? Barcelona, Chelsea e também o PSG. São times europeus gigantes que disputam Liga dos Campeões, que disputam campeonatos importantes e que estão de olho nessa joia que é o Vitor Roque. Mas o Atlético Paranaense me garante, né? Eu conversei com algumas pessoas do Atlético Paranaense, garantem que não houve nenhuma aproximação um pouco mais quente. Que é tudo muito na base assim, uma pessoa ligada ao PSG liga e faz ali uma sondagem. Alguém, né, que tem trânsito no Barcelona, entra em contato, pergunta e tal. Mas nada avançado para se chegar a fazer uma proposta ou para analisar algo de números ou coisa desse tipo. Ainda não é algo forte ainda nessa janela. E mesmo porque o Atlético Paranaense não tem assim o desejo de se desfazer do jogador agora ou fazer negócio com ele agora. Eles entendem que o Vitor Roque já é uma realidade, né, no futebol brasileiro, eu concordo plenamente. É um jogador que já disputou final de Libertadores, é um jogador que na última Libertadores estreou numa fase de oitavas de final e metendo gol, né? Me lembro dele fazer um gol contra o Libertad no comecinho do jogo, com muita personalidade. Ou seja, é um jogador que já está adaptado. Mas o Atlético Paranaense entende que esse ano de 2023 vai ser um ano de consolidação do Vitor Roque, que é um jogador que já fica mais à vontade, já é mais visto, já é mais visado, e é um jogador que, por exemplo, tem possibilidade de brigar por uma seleção brasileira, numa mudança de ciclo, numa vinda de um novo treinador. A ideia do Atlético é que ele se consolide nesse ano de 2023 e aí em 2024 você já pode abrir negociações para que o jogador possa ser vendido, um jogador mais consolidado. E ele ainda vai ter 18 anos, porque ele só vai completar 19 em fevereiro do ano que vem, em fevereiro de 2024. O Atlético traça aí uma estratégia, né, para segurar o Vitor Roque. Mas o que me disseram é, se um desses clubes, Chelsea, Barcelona ou propriamente o PSG, quiserem pagar a multa, como fez o Real Madrid com o Endrick, pagando ali a multa, né, e colocando questões ali de metas e podendo ser até um dinheiro a mais para o Palmeiras, aí é uma questão que não tem como fazer, né? Pagou a multa, leva, não tem jeito, aí o Atlético liberaria o jogador amanhã, por exemplo, se os caras decidirem pagar. Mas por enquanto isso não está acontecendo. Então, nesse momento, o Atlético só venderia o Vitor Roque se fosse pela multa. 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais por esse jovem jogador, que é muito bom, é goleador, é um jogador que tem muita personalidade, apesar de ser muito jovem, vai completar 18 anos agora, é aguardar, mas o Atlético tá certo, o Atlético Paranaense, essas joias tem que segurar mesmo porque agora completando 18 anos ele poderia ir embora. O Endrick ainda tem 16, vai fazer 17 e aí só vai embora com 18, ele que já está vendido para o Real Madrid. Deixa seus comentários aqui se você acha o Vitor Roque top, se vale a pena pagar a multa. E não esquece também de se inscrever no canal, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, vamos falar muito de mercado. Tamo junto sempre, hein?